Olá a todos, este vídeo é muito especial. Vamos conversar sobre Jesus pronunciava o nome de Deus. Um escrito disse assim: o nome de Jeová foi inventado pelo padre da Igreja Católica no ano 930. Todos os versículos que está escrito Jeová na tradução do Novo Mundo e na João Ferreira de Almeida é falso e antibíblico. No final do vídeo, vocês vão ver uma refutação ao site Mentes Berianas, que é um site que promove igrejas do protestantismo. O Mentes Berianas disse: Jesus e os primitivos cristãos usavam o nome próprio de Deus? Eles dizem que não, e que as testemunhas de Jeová estão mentindo em suas revistas. Eu vou começar mostrando um resumo do que as pessoas que se opõem ao nome de Jeová e, consequentemente, à religião Testemunha de Jeová, porque essa leva o nome de Jeová, o que essas pessoas costumam falar nos meios de comunicação sobre o nome divino, com a intenção de comprovar que a pronúncia do nome divino, ela não existe e, consequentemente, o nome de Deus não deve ser pronunciado. E para fazerem isso, eles usam principalmente duas publicações do Testemunho de Jeová. A primeira delas é a brochura O Nome Divino que Durará para Sempre. A brochura Literatura Produzida pela Testemunha de Jeová, O Nome Divino que Durará para Sempre, 1984, página 7, subtítulo: Como é pronunciado o nome de Deus, diz: a verdade é que ninguém sabe com certeza como o nome de Deus era pronunciado originalmente. Na mesma página, no rodapé, diz: portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é mais conhecida, nem é realmente importante. Se fosse, o próprio Deus se teria certificado de que fosse preservada para nosso uso. Também o livro Santificado Seja o Teu Nome, de 1963, publicado pela Testemunha de Jeová e com impressão esgotada, esta citação diz na página 19: os clérigos católicos romanos pronunciavam Jeová, a combinação sagrada das quatro letras YHVH. Todas as evidências disponíveis indicam que foram os clérigos católicos romanos que introduziram esta pronúncia, diz a Enciclopédia Americana no volume 16, página 8. 9, edição de 1929. A tradução de Jeová remonta aos princípios da Idade Média e até recentemente se dizia que ela foi inventada por Peter Galantin, 1518, confessor do Papa Leão X. Escritores modernos, entretanto, atribuem-na a uma data mais antiga, segundo se acha no Pugifidel, de Raymond Martin, 1270. Isso se deu porque os hebraístas cristãos consideravam superstição substituir o nome divino por qualquer outra palavra. As Testemunhas de Jeová continuam a divulgar o nome de Jeová, que foi comprovado ser uma pronúncia inventada por padres católicos. Também, o nome de Deus não é Jeová, pois esta pronúncia equivocada surgiu da mistura das letras YHWH com as vogais de Adonai. Dessa mistura surgiu o nome híbrido de Jeová, que nada mais é do que um erro linguístico. Resposta: primeiro, esses materiais de estudos da Torre de Vigia são muito antigos. O livro Santificado Seja o Teu Nome é datado de 1963 e a brochura Nome Divino é de 1984 e estão nitidamente desatualizados. Segundo, a citação é da Enciclopédia Americana, sendo ela a porta-voz da pesquisa. O livro Santificado Seja o Teu Nome citou a enciclopédia, fazendo jus ao caráter da publicação, que era informar o público daqueles dias, anos 1960. É bom deixar claro que na época em que o livro Santificado Seja o Teu Nome foi publicado, ainda se sabia muito pouco dos motivos da pronúncia do nome sagrado ter desaparecido. Hoje sabemos que o nome não se perdeu, ele apenas foi escondido por alguns judeus. Nos dias atuais, as pessoas que ainda fazem uma pesquisa séria e de interesse sincero estão recebendo mais entendimento sobre este assunto. Apologistas católicos atualmente persistem em dizer que a pronúncia de Jeová se originou quando um erudito católico humano adaptou as vogais de Adonai ao datagrama YHWH ou IHWH, daí criando o termo e pronúncia que a Testemunha de Jeová acataram. Assim, pelo nome pelo qual são conhecidas todas as partes, as Testemunhas de Jeová carregam algo da tradição católica romana, como eles dizem. As evidências até então disponíveis mostram que essa pronúncia foi produzida na forma escrita pelos maçoretas no final do 10º século e início do século XI da Era Comum. Além disso, a vocalização de YHVH mantida pelos maçoretas é Iowa, que constitui a vocalização natural do tetragrama quando é aplicada a leitura chamada Mater Lectionis.
O professor Fábio Sabino da Silva, em uma entrevista em um canal de TV evangélico no Brasil, explicou sobre os maçoretas e o nome de Deus. O professor Fábio disse: para entender a pronúncia exata, a pronúncia que se usava antigamente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Os judeus pronunciam desta forma. Eles colocam um IE, o H com a vogal O, Ro e Vá, com H, Iehová. Quando Martinho Lutero faz a Reforma Protestante, em 1517, no dia 31 de outubro, como o Y não existia no alfabeto alemão, até a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero foi escrever Iehová, ele colocou o J, Jeová, com J. E João Ferreira de Almeida, ex-padre convertido ao protestantismo e tradutor da Bíblia, copiou Jeová, com J. Os maçoretas é um grupo de judeus que vocalizou o texto hebraico. Até então, o hebraico era somente consoantes e não existia vogais. Então, como que se lê o nome de Deus? Existe uma tradição oral que algumas consoantes se passam por vogais. Chama-se Mater Lectiones, que significa mães da leitura. Essa foi uma forma que foi usada para vocalizar. Essa entrevista foi na TV Hit Evangélica no Brasil. O tema foi Os Nomes de Deus, que foi gravado em 2009. E deixarei o link do vídeo também na descrição. O senhor Fábio Sabino, em entrevista no canal Hit Evangélico, segundo o site Scribd, Mater Lectiones, o uso de certas consoantes para indicar uma vogal na ortografia das línguas hebraica, aramaica e siríaca é chamado Matres Lectiones. Latim mães de leitura, forma singular Mater Lectiones. Em hebraico, as consoantes Y, W, H são usadas exatamente como as vogais I, E, O, A. Depois de tudo que aconteceu com o povo hebreu, dos exílios e todo o sofrimento que eles passaram, a língua hebraica foi caindo em desuso. E para evitar que ela se perdesse, por volta do ano 500 ao ano 1000, os escribas soferins foram substituídos pelos maçoretas, grupo de judeus da cidade de Massara, e esses maçoretas criaram os chamados sinais maçoréticos, para assim transformar o hebraico, de uma língua totalmente complicada de se entender e falar, devido às suas regras geracionais e internas, para uma língua mais fácil de compreender por estrangeiros. Os maçoretas levantaram a pronúncia tradicional do texto de consoantes graças a dois sistemas de pontuação inventados para atender à acentuação vocálica. Com isso, eles padronizaram a pronúncia das palavras do texto, tornando-o igual para qualquer pessoa que o lesse após a época em que iniciou-se a compilação. Como um exemplo, eu coloquei o meu nome aqui, Fernando, e eu tirei as vogais E, A, O, e deixei somente as consoantes F, R, N, N, D. Acontece que as letras, elas também produzem sons. Por exemplo, F, R, N, N, D. Fernende. Seria mais ou menos isto. Fernande. Ou seja, se a pessoa que encontrou o meu nome gravado em algum lugar com essas letras e ficar sabendo que eu sou do sexo masculino, então é muito provável que ela vai saber que eu me chamo Fernando. E se for do sexo feminino, será Fernanda. O mesmo procedimento fizeram os maçoretas com relação ao nome divino. As letras possuem sons. Então, eles conseguiram chegar a uma pronúncia muito próxima de Yehová. E o que podemos dizer sobre o uso da letra J, já que no hebraico não existe letra J. Então podemos colocar J no nome de Deus? Ou Yehová em hebraico, nós estamos falando em português, então é Jeová, não tem problema. Os próprios judeus, eles usam na hora de fazer a tradução para o inglês, eles usam J. O J é normal, equivale ao Y. Só muda a pronúncia, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Os judeus, gente, quando fazem enciclopédias, até mesmo a enciclopédia judaica, quando vai colocar para o inglês, ela coloca Jerusalém, eles colocam Jerusalém. Eles não falam Yerushalayim, eles falam Jerusalém com J. Porque os judeus mesmo, que são eruditos enciclopedistas, eles colocam J normalmente em idiomas aqui, que são das línguas derivadas da família de línguas da família indo-europeia, que tem essa questão de o Y virar J. Né? Isso é normal, é uma coisa naturalíssima. Os judeus fazem isso, então quem são esses? Judeus cearenses, judeus baianos aqui do Brasil, que ficam falando, não existe J em hebraico, alguém disse que existe J? Alguém advoga isso? Ninguém. Então chega de besteira, de tolice.
O Brown Driver Briggs, English Lexicon, que é o léxico de hebraico, eles usam J naturalmente. O Strong usa J naturalmente. Vamos ter que apagar tudo isso. Vocês é que são sabedores, sabichões agora? Então eu quero explicar a raiz desse nome, e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. Como nós sabemos, a letra Yud, em hebraico, a letra que representa o I, o Yud, ela é traduzida em inglês, em português, em outras línguas com a letra J, com a letra J, com a letra J. Foi somente a partir do século XIII que católicos começaram a usar a pronúncia Jeová. Em 1303, na obra Vitória de Porchetos contra os ímpios hebreus, Porchetos de Salvatices também mencionou o nome de Deus, escrevendo nas formas variadas de Iowa, Iwa e Iwa. Em 1518, na obra sobre Segredos da Verdade Universal, Pedro Galatino escreveu o nome de Deus como Iwa. Portanto, a pronúncia Jeová tem origem judaica e não católica. É verdade também que as Testemunhas de Jeová nunca tentaram ser rigorosas com relação à pronúncia do nome. Sempre acertaram as duas mais usadas, Javé e Jeová. De modo, o nome Jeová não é uma invenção medieval, criada por católicos. O opositor ansioso para refutar as Testemunhas de Jeová ignora que no papiro grego CXX1, com 200 da Era Comum, nas linhas 528 a 540, guardado na biblioteca do Museu Britânico, observamos o nome de Deus na forma equivalente a Jeová, Iowa, ou Jeová em português. Os papiros mágicos gregos, do latim, são um conjunto de textos escritos primordialmente em grego antigo, mas também em copta egípcio demótico, encontrados nos desertos do Egito. Curiosamente, nesse papiro encontramos o nome de Deus. Aqui está o papiro mágico, que alguns arqueólogos acreditam que o nome de Deus era invocado para se fazer curas ou dar a bênçãos por alguns magos. E esses magos, esses sacerdotes, eles usavam o nome do Deus de Israel na forma de I-E-O-A. Meu Deus, I-O-A é maior. I-O-A ou I-O-A seria praticamente o mesmo Jeová. Os judeus são os originais detentores da pronúncia do nome sagrado, e não os católicos ou as Testemunhas de Jeová. O erudito judeu Nehemiah Gordon afirmou que o nome Jeová é entendido da seguinte forma: Yud-He-Vav-He. É uma combinação de Auiá, ele era, Ove, ele é, e será. Colocando tudo junto resulta em Yehová. Ele participou da descoberta de mais de 1000 manuscritos que asseveram esta pronúncia, que em português é Jeová. Mas não são poucas pessoas que afirmam de modo enganoso que o nome Jeová surgiu tardiamente, 1270. Foi somente a partir do século XIII que católicos começaram a usar essa pronúncia, mostrando que os comentários do opositor são totalmente equivocados e desatualizados. A partir de 2015, começaram estudos mais profundos sobre o nome de Deus. No entanto, o acusador ainda usa livros do século passado para fazer afrontas de Jeová. Isso é simplesmente estultícia dele ou extrema ignorância. Talvez as duas coisas. Fica confirmado que o nome Jeová começou a ser usado por católicos muito tempo depois dos judeus maçoretas. Instead of going out completely to Gentile sources, Nehemiah is going to take us into these ancient sources. This is for those who really want to know the truth. Nehemiah, please. And it got me to ask a question I'd never asked before. And the question it forced me to ask, it made me ask was, what do the rabbis say the name is? We have an actual conspiracy that's described in the Babylonian Talmud. We even have the name of the head conspirator. His name is Rabba Bar Bar Chana. It's kind of a hard name to say. Rabba Bar Bar Chana. And he lived around the year 250 to 300 AD. And he says as follows. He said, sages transmit the 4-letter name to their disciples once in a 7-year period. So what he's describing is, by the year 250, Jews were no longer commonly speaking the name. It had been forbidden by the Romans, and there was an internal reason to suppress people healing in the name. Jews, and probably also Jews who believed in Yeshua, who were healing in the name of the Father, Yud-He-Vav-He, right? But the rabbis still preserved this name, and they preserved it by transmitting it from rabbi to disciple once every 7 years. So that's a conspiracy of silence. We know, meaning we, the rabbis, know what the name is. We don't want the multitudes, and definitely not the Christians, to know. So I type it in, and I do a little search, and I'm like, I know I'm not going to find it. Within 30 seconds, I found a rabbi who said the name is Yehovah. Within literally 30 seconds. Within literally 30 seconds, I found a rabbi who said the name
the Shem HaMefurash, the explicit name, the unequivocal name, is with the vowels Shva, Cholam, Kamatz, and you're going to hear that, guys, over and over today. Shva, Cholam, Kamatz, those are the names of the vowels. They have names, the vowels. Shva is that little E in Yehovah, Cholam is the O, and the Kamatz is the A. He's called the Vilna Gaon, which means the genius of Vilna. So he says the vowels of the name itself are hidden. Its vowels are the secret of the Tetragrammaton. Okay, so this idea that, well, yeah, the Jews might have known the name in ancient times, but because of the ban, they forgot it. That's not consistent with the Jewish sources. And remember, this is a source that most scholars don't know about, that the vowels are Shva, Cholam, Kamatz, which is Yehovah. Yeah. I mean, he states it as a fact. Like, it's not even a fact that's in dispute. Graphic that illustrates this. Le'olam has the same vowels as Yehovah, which are the vowels Shva, Cholam, Kamatz. Este é o site católico Aletheia. A Igreja Católica usa o termo Jeová como nome de Deus de 13 de junho de 2016. A Igreja Católica usa o termo Jeová como nome de Deus desde o século XIII. A palavra Jeová foi utilizada em diversos escritos e tradições católicas da Bíblia e chegou a adornar espaços em igrejas e catedrais. O padre Martí, Raimundo Martí, nascido em 1220 e falecido em 1284, autor do livro Pugio Fidei Christiane, foi um sacerdote dominicano catalão que teve notável influência na difusão do termo latino Yehovah pelo mundo católico. Em antigos catecismos e manuais de liturgia ou teologia, também aparece o termo Jeová como nome de Deus, revelado no Antigo Testamento. Foi entre os séculos 19 e 20 que a Igreja Católica optou pela tradução Javé. Aqui está o endereço do site católico, se vocês quiserem pesquisar mais informações. Podemos ver aqui, numa igreja católica do século XIII, na Noruega, nesta foto, bem na frente da Igreja Católica, Yehovah. Também, Igreja Católica Santo Martinskirche, em Olten, Suíça, de 1521, o nome Jeová dentro da Igreja Católica, no alto, Yehovah. Podemos notar que aqui é um J, Jeová. Este é um confessionário católico de uma foto tirada de dentro de uma igreja católica com Yehovah, o nome de Deus. O que o professor Nehemiah Gordon estava explicando exatamente isto aqui. O nome de Deus foi grafado para ser lido como Sheva, Roland e Kamatz, como E-O-A-O, I-E-O-A, Yehovah. Uma vez eu estava lá em Jerusalém, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, e eu perguntei a um rabino lá no Muro das Lamentações e mostrei esse tetagrama para ele e falei, como o senhor pronuncia isso? Não posso pronunciar. Não, eu sei que o senhor não pode. Mas se o senhor pudesse pronunciar essa letrinha, o senhor que nasceu aqui em Israel, como é que o senhor pronunciaria? E aquele rabino lá, não sei se era rabino ou religioso, orando lá no muro, me respondeu, bem velhinho, ele falou assim, olha, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, eu diria Yehovah. Quem criou o nome Jeová foi um senhor chamado Petrus Galatinos, por volta de 1582. Ele fez uma junção das consoantes do tetragrama do nome sagrado de Deus com algumas vogais da palavra Adonai, que no hebraico quer dizer Senhor, né? Então esse é um nome criado por Petrus Galatinos por volta de 1582, né? Então não tem como provar que o nome dele é realmente Jeová. Não pode ser! Não pode ser que as vogais de Adonai estejam no nome de Deus. O rabino Jacob Bakra disse, as vogais Sheva, Roland, Kamatz, igual a Yehovah, não são as vogais do título Adonai, mas elas pertencem especificamente ao nome único somente. Não há uma única vogal sequer aqui que seja proveniente ou permaneça de uma referência ao título Adonai, ou até mesmo indique isso. Com essas vogais, os sacerdotes no templo costumavam invocar o nome único e explícito de maneira como está escrito. Aqui está o trabalho dele, 1896. Olha, o argumento é o seguinte. A ou A de Adonai se transforma em E ou Iá em Yehovah. Vamos ver aqui, né? Vamos dar uma olhada. Olha, se a gente pegar o texto hebraico, a Bíblia hebraica, nós vamos encontrar várias vezes a expressão, as duas palavras juntas, Adonai e Yehovah. Adonai e Yehovah. Que significa o quê? Senhor, soberano Senhor Jeová. Soberano Senhor Jeová. Aí os escribas, pressionados pela tradição, eles fizeram o seguinte. Fala Adonai, certo? Agora, na hora que chega o nome Yehovah, muda as vogais. Para que mudar as vogais? Para as pessoas não falarem o nome divino.
a intenção é que o nome divino ficasse preservado, sacralizado. Isso quer dizer o quê? Que o público não deveria falar, só um mestre, um rabino, uma cerimônia, né? O nome divino no tetragrama, no momento que tem Adonai, eles colocaram as vogais E e I. Aqui a gente está com a seta apontando, ó, vogal E, esses dois pontinhos, e esse único pontinho aí seria a vogal I. Então ficou como o nome? Ficou Yervi. E eles esconderam uma outra vogal. Então, geralmente a gente se depara nos manuscritos com essa expressão, Adonai e Yervi. Mas a gente precisa perceber uma coisa. Essa letra E e essa letra I aqui não tem nada a ver com o A de Adonai. Não são as vogais de Adonai. Porque no mito que foi construído nas enciclopédias, diz que no nome divino, Yehová, estão as vogais de Adonai. Mas quando a gente olha aqui, E e I, não tem vogais de Adonai aqui. Isso é o que a gente encontra nos manuscritos. Então, isso vai de encontro ao que o mito afirmava, o que as pessoas propunham, o que as enciclopédias propõem. Não é um acidente, não foi uma mistura com a palavra Adonai. E aqui na tela eu estou projetando aqui, acho que você está vendo aí, né, Denis? De verde aqui, dois nomes aí, Jeová e Adonai. Sim. Pronto. Jeová em português, sim, certinho. Senhor seria a tradução de Adonai. Agora, do lado de cá tem Yehová, a gente coloca um símbolo de diferente justamente aqui na letra E. E do outro lado tem Adonai, a gente coloca o símbolo de diferente justamente na letra A, semivogal, Ratef, Patá. Por que colocamos um símbolo diferente aí? Porque a pessoa diz Adonai, vogais A ou A. Yehová, vogais E ou A. Pera aí, logo de cara tem uma diferença. Qual seria a diferença? As vogais E e A. Logo de cara. De pronto a gente já consegue observar isso, que existe essa diferença. É só que o pessoal, para que essa diferença seja justificada, eles produzem uma argumentação que, para as pessoas comuns, fica difícil de desfazer essa argumentação. Que argumentação é que eles trazem? Ah, essa letrinha aqui, A, Ratef, Patá, ela se transforma, ela se esvai e se torna um Shivá. A pessoa não entende muito sobre isso e diz, se ele está dizendo, deve ser isso daí mesmo. Aqui eu tenho um livro que foi escrito para a Reforma Protestante, em um livro que está na biblioteca da Igreja Evangélica. O nome de Deus não é uma junção do tetragrama com Adonai. O livro é de George Buchanan, de 1988. Na página 415 diz: o que fica evidente neste mapeamento da vocalização do tetragrama é que o E na palavra Iowa é um Sheva e não Aleph Patá, que ocorre na primeira sílaba da palavra Adonai. Em Adonai temos Aleph Patá, um Olen e um Kamatz. Veja a figura abaixo. Aqui vocês podem ver no gráfico. Não são poucos eruditos que reconhecem isso. Também George Wesley Buchanan disse que esta pontuação disputada não pode ser usada como evidência a favor de uma forma ou de outra. Vemos mais uma vez aqui o sinal da geofobia agindo sobre pastores da cristandade. Assim se cumpre a profecia de Êxodo 9,16. Mas exatamente por esta razão que o deixei vivo, ou seja, a Faraó, para lhe mostrar o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Então, se o nome de Deus deveria ser declarado a toda a humanidade, Jesus não falou sobre o nome de Deus, refutando o site Mentes Berianas, site protestante que promove igrejas evangélicas pelo mundo todo. Jesus e os primitivos cristãos usavam o nome próprio de Deus. Jesus não foi acusado de pronunciar o nome de Deus. Segundo a liderança do Testemunho de Jeová, os judeus acusaram Jesus, séculos após sua morte, de realizar seus milagres apenas porque fizera de si mesmo um mestre do secreto nome de Deus. Argumenta-se que isso confirma que Jesus usou o nome de Deus. Do livro O Homem em Busca de Deus, da Sociedade Torre de Vigia, página 259. Além disso, esta afirmação é contrária ao testemunho da Bíblia, de acordo com o Novo Testamento. A única fonte real de conhecimento sobre Jesus, os judeus contemporâneos criticavam Jesus em demasia, mas nunca por pronunciar o nome sagrado. Como isso era um tabu na época, eles não teriam deixado de acusá-lo de pronunciar o nome, com a intenção de pegá-lo em alguma palavra, como fazia. Assim, desta maneira, os evangélicos do Mentes Berianas diz que as Testemunhas de Jeová mentem em seus livros, dizendo que Jesus usava o nome de Deus e que Jesus, na verdade, não foi perseguido em nenhum momento por usar o nome do seu Pai, do seu Deus. Primeiro, o site que promove igrejas do protestantismo mentiu quando disse que foram as Testemunhas de Jeová que definiram por verdade
que Jesus sabia e pronunciava o nome secreto de Deus. Na verdade, esta foi uma citação da obra O Livro do Conhecimento Judaico, que pode ser visto no mesmo livro citado na página 259. Segundo, isto prova que o autor do Mentes Bereanas rejeita ter de fato uma mente bereana, pois rejeita obras e relatos históricos com a única intenção de se opor a uma religião que ele e os evangélicos, de uma forma geral, consideram ser uma seita. Terceiro, existem outras fontes históricas que comprovam que Jesus falava, sim, do nome do seu Deus e Pai. Toledot é uma mensagem escrita por rabinos judeus que atestavam a desaprovação de Jesus como Messias enviado por Jeová. E nela, Jesus é acusado de falar o nome de Deus em público. O livro Toledot em Klausner, na página 57 a 60, Yeshu fugiu então para Jerusalém e no templo descobriu o nome que não se deve pronunciar. Deslocando-se então para Belém, reuniu ao seu redor um grupo de jovens e se proclamou Messias e Filho de Deus. Para fundamentar suas afirmações, curou um aleijado e um leproso pelo poder do nome que não se deve pronunciar. Então vemos aqui opositores de Jesus nos seus dias na terra como o Messias de Deus, dizendo que Jesus não só sabia pronunciar o nome de Deus, como ele pronunciava esse nome em público. Aqui está mais uma prova que o nome Jeová era de forma muito comum usada por católicos durante muitas gerações e que só recentemente a forma Javé ela foi colocada no lugar de Jeová como uma forma de combater também a Assembleia de Jeová, que agora pregava de forma organizada, de porta em porta, pelas casas no mundo todo. Cristãos que visitavam as famílias católicas oferecendo estudos da Bíblia. São João Paulo II, cartão de visita de 1914, número 6, 24, 26, Jeová te abençoe e te guarde. Assim, deste modo, o nome de Deus era pronunciado pelos sacerdotes sempre dentro do templo, e essa tradição continuou até as vésperas da destruição dele. Pelos romanos, em 70 era comum. Adonai, meu Senhor, era usado sempre fora do templo. E Jesus? O que ele fazia? Ele continuava falando do nome que não se deve pronunciar, para todos saberem quem é o Deus e Pai dele. Na sinagoga de Nazaré, quando Jesus se levantou e aceitou ler o livro de Isaías, ele abriu o livro e leu o capítulo 61, os versículos de 1 e 2, onde se encontra o nome de Deus na forma do tetragrama. Assim, com certeza, Jesus pronunciou o nome divino. במגילת ישעיהו הנביא כתוב, רוח יהובה עליי, כי משך אותי לבשר בשורה טובה לעניים, ושלח אותי להכריז חירות לשבויים, ופקיחת עיניים לעברים, ואת הנדכאים לשלח לחופשי, ולהכריז על שנת רצונו של יהובה. היום הכתוב שזה עתה שמעתם מתקיים. Agradeço a todos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Que a paz de Jesus esteja com vocês.